Bom dia, Geraldo, bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo agora. Primeiro, dizer que essa questão de tornar facultativo, né, a questão das máscaras, nesse momento, é extremamente oportuno. Né? Por quê? Porque hoje nós temos um nível de segurança com relação ao controle da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Norte, que não tivemos durante todo o período, desde o início até hoje. Né? Então, nós temos hoje uma baixa taxa de ocupação, mesmo com um número muito grande de leitos revertidos, essa é a primeira coisa. Então, nós estamos ficando aí, às vezes, dias sem internar paciente. Né? Estamos ficando dias sem ter óbito. O número de novos casos diários está abaixo dos 50 casos. Ou seja, os dados que nós temos são extremamente robustos com relação à previsibilidade da pandemia, da epidemia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, é muito seguro, o governo do estado está correto, né, fez uma condução muito responsável de todo esse processo, então não faz mais sentido obrigar as pessoas a usar máscaras. Agora, é importante sempre manter a orientação do uso de máscara quando? Quando as pessoas estiverem sintomáticas, estou com o nariz corizando, a garganta coçando, você tem algum sintoma gripal, aqueles que a gente conhece, coloca a máscara, por quê? A máscara, ele não é para... o papel principal da máscara, Geraldo, é proteger o outro. Então, se eu estou espirrando, se eu estou com o nariz corizando, se eu estou com a garganta coçando e eu preciso sair de casa, então é ideal que se use máscara. Então, vou sair de casa para ir no posto de saúde para poder ser atendido. Usar máscara. Vou sair de casa porque é o dia de pagamento, tem que receber salário, mesmo doente, vai ter que sair. Não tem como você não sair, em algumas situações. Então, coloca a máscara para preservar o outro. Essa é a cultura asiática, né? Então, o asiático ele tem esse hábito de usar a máscara para prevenir e proteger o outro. Então, quando todas as pessoas trabalham prevenindo o outro, todo mundo se protege. Então, nesse momento, o governo do estado acertou, né, mais uma vez, e está corretíssimo. Não faz mais sentido obrigar as pessoas a usarem máscara, principalmente quando a gente já tem uma parte significativa da população vacinada. Nós temos aí 92% com pelo menos uma dose, e vamos chegar aí até o final do mês de abril, vamos ultrapassar os 85%, ou chegar nos 85% completamente vacinado e 70% da nossa população com a terceira dose. Então, é muito seguro. Inclusive, essa questão que o senhor fala aí do uso da máscara é um dos aprendizados que a pandemia trouxe, né? Usar a máscara exatamente quando estiver doente, não só com a Covid, mas com qualquer outra situação. Exatamente. O que é que acontece? A cultura ocidental, nós que somos aqui do Ocidente, né, diferente da região lá da asiática, nós não gostamos de usar máscara. Eu, particularmente, não gosto muito, não, Geraldo. Né? A gente usa porque é obrigatório, em respeito, principalmente às pessoas. Né? Então, diante de uma pandemia dessa, o uso de máscara, a obrigatoriedade do uso de máscara foi importante justamente para isso, para normalizar. Depois que normalizou, não precisa mais obrigar, porque as pessoas vão usar, porque passou a ser algo habitual. Como é que a gente confirma isso? Por exemplo, Natal, que tem a maior tamanho populacional do estado, né, tem mais pessoas. O prefeito aqui, ele liberou o uso de máscaras em ambientes fechados, né? Mas a população continuou usando, majoritariamente. Por quê? Porque não se sentia seguro. Eles não se sentiam seguros. Então, o uso passou a ser facultativo e as pessoas, por uma questão de prudência, passaram a usar. Então, isso é o que deve ser feito. As pessoas têm que fazer suas análises de riscos, né, tomar suas decisões e, a partir daí, verificar se realmente ele precisa colocar máscara nessas situações, quando está sintomático, ou se for para agora, nesse momento que ainda tem vírus circulando, for para um lugar onde tem grandes aglomerações e a pessoa não se sente segura. Então, agora essa gestão é das pessoas. O Estado não precisa mais estar obrigando ninguém a usar. As pessoas já têm a consciência e se acostumaram a usar máscara. Né? E é normal também que haja um período de insegurança da população? Eu não vou tirar agora, vou aguardar mais um tempo. É normal que isso aconteça entre as pessoas? É normal e nós temos que respeitar e compreender isso. Né? Então, a pandemia ela foi muito traumática. Né? As pessoas ainda estão traumatizadas. Tiveram pessoas que perderam várias pessoas da família, né? Vários entes queridos. Então, assim, isso precisa ser respeitado.
né? Então, assim, é normal e a gente ainda vai ver as pessoas utilizando máscara assim por um tempo. Depois vai se tornando mais comum as pessoas não usarem e usarem quando estiverem sintomáticas. Então, eu sempre atrelar o uso de máscara quando tiver essas sazonalidades de gripes, de surtos de gripe. Então, esse é o papel do Estado. Eu acho que mais importante agora do que o Estado obrigar as pessoas a usar máscara é justamente o Estado passar a orientar melhor nas suas campanhas de comunicação, levar essas discussões para a sala de aula, a importância da higienização das mãos, do uso da máscara, não só para a Covid, mas para várias outras doenças que a gente pode ser acometidos por não ter esses cuidados, né? Em que estágio nós estamos da pandemia? Dá para dizer que é o fim da pandemia? Não dá para dizer ainda que é o fim? Ainda temos outros capítulos? Dá para dizer que está controlada? Em que estágio nós estamos? Geraldo, hoje a gente pode dizer que a pandemia ela está controlada aqui no Brasil. Né? Quando a gente olha para a epidemia em termos de país, ela está controlada. Por quê? Temos uma alta cobertura de imunização, né? Temos uma população que aderiu à imunização. Há uma redução muito grande dos óbitos. Temos também uma redução significativa dos novos casos diários. Então, tudo isso tem contribuído, né, para que a gente passe agora por um processo de transição e entre numa situação onde a gente vai ficar tendo surtos, eventualmente, e também pode chegar, inclusive, ao vírus, ele, assim como tivemos em outros casos, ele simplesmente desapareceu, né? Então, assim, é muito difícil hoje fazer uma previsibilidade com relação a isso. A comunidade científica, de maneira geral, acredita, né, que agora a gente vai para uma transição de endemia, né? Então, você vai ter, assim como você tem de gripe, de dengue, a gente vai ter essas sazonalidades de Covid. Mas isso precisa ainda aguardar para saber se é isso que vai acontecer ou se ele tende a acontecer como aconteceu com outros vírus. Eu não creio, Geraldo, que a gente vai ter, por exemplo, mais aqui no Brasil grandes problemas com relação à Covid. A gente poderá ter sazonalidades, né? Então, e se espera que agora no mês de abril, de maio, a final de maio principalmente, a gente observe sazonalidades relacionadas a síndromes gripais e a Covid pode estar no meio delas. Então, a gente precisa aguardar, mas eu não acredito que a gente vai ter nada muito diferente do que a gente já teve até agora. Lembrando que a Ômicron, ela ensinou bastante para a gente, nós tivemos aí 2 vezes mais o número de casos que tivemos na segunda onda, mas a repercussão na rede assistencial foi muito pequena em termos proporcionais. Se nós não tivéssemos a população vacinada, somente no mês de janeiro nós teríamos tido 1.000 óbitos a mais, entendeu? Então, só para a gente entender, quando a gente fala de controle, o que são mecanismos de controle. Então, a vacinação, ela é um mecanismo de controle, sim. Não dá para comparar Covid com outras doenças. A Covid, ela tem suas singularidades e elas precisam ser analisadas de maneira diferente. Não dá para falar também em novas variantes, não tem como prever isso. Com certeza, Geraldo, hoje a gente já tem outras variantes além da Ômicron. Né? Hoje, no mundo, a gente já deve ter ultrapassado aí as 5.000 variantes. Algumas se destacaram mais, como a Gama, né, a Ômicron, a Delta, né, que foram variantes de preocupação destacadas pela OMS, mas nós já temos provavelmente aí mais de 5.000 variantes circulando pelo mundo. Agora, em paralelo a isso, nós temos uma grande quantidade de pessoas vacinadas, né? Então, isso faz muita diferença, porque o vírus ele tem menos oportunidade de contágio, e quando contagia, ele também tem menos oportunidade de fazer a doença na forma mais grave. E a vacina, com certeza, foi o grande salto aí da ciência, foi onde a população conseguiu virar a página, na sua opinião? Exatamente. A vacina ela teve esse papel, né? E eu acredito que vão vir outras gerações de vacinas para a Covid que vai ajudar bastante. E, inclusive, esse é um marco importante da ciência, porque essas vacinas de RNA mensageiro, né? Como nós vimos aí, por exemplo, da Pfizer, AstraZeneca e outras, Janssen, elas vão mudar a lógica de imunização no mundo, com certeza. A gente vai ver daqui a 1 ano, 2 anos, vacinas para HIV, vacinas para gripe, muito mais efetivas do que as que a gente tem hoje. A vacina que a gente tem para gripe hoje é uma vacina que já se repete no Brasil há mais de 20 anos, né? Então, nós vamos ter aí
tipos novos de imunizante que vão ser muito mais efetivos no combate a doenças que são transmitidas por vírus. Então, hoje se fala, inclusive, de vacina para sífilis, que é uma doença assim, secular, milenar, alguns relatos milenar, e que não se tinha vacina. Uma bactéria extremamente primitiva, mas graças a essas vacinas que chegaram agora, que puderam ser testadas as tecnologias durante a questão da Covid, elas poderão estar ajudando a humanidade em outras áreas. Foi, inclusive, tem sido ventilado aí na grande imprensa uma possível vacina para dengue, por exemplo. Essa evolução rápida em tempo hábil, né, das vacinas, esse é o grande destaque, produzir uma vacina em menos tempo. A vacina para dengue ela já existia antes, só que ela não tinha efetividade. Eram 3 doses e não tinha muita efetividade. Mas agora, com a vacina do RNA mensageiro, essa nova tecnologia, né, essa forma nova de se fazer vacina, que já era estudado antes, a gente precisa dizer o seguinte: a população desenvolveu uma vacina muito rápido. Antes levava 30 a 20 anos para se desenvolver uma vacina pesquisando, só que antes as tecnologias para desenvolvimento de vacinas eram bem diferentes da que nós temos hoje. Eram muito mais rústicas, rudimentares. Hoje nós temos, por exemplo, a ciência da computação, as engenharias, né, que atuam diretamente na produção desses imunizantes, com simuladores, sequenciadores genéticos. Sequenciador genético, ele nada mais é do que algoritmos computacionais que analisam material humano, material biológico, e consegue fazer esse sequenciamento utilizando o que a gente chama de processamento de sinais. Então, numa velocidade, Geraldo, milhares de vezes mais rápido que a capacidade humana tinha de analisar antigamente. Então, isso faz muita diferença, sabe, Geraldo? Então, é importante a gente olhar para essas questões para poder conseguir fazer esse tipo de análise. Então, a tendência é essa, que a gente passe a desenvolver vacinas mais rápidos, porque nós temos, em termos de comunidade científica, sociedade, muito mais ferramentas, e ferramentas muito melhores do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Ok, professor Ricardo Valentim, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, parabéns. Eu acredito que o Laís contribuiu, deu uma significativa contribuição, aqui, falando em termos de Rio Grande do Norte, para a ciência aqui do nosso estado e também para a ciência no Brasil todo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, que são pesquisadores, que estão todo dia aí buscando novas situações. Com certeza são situações que vão melhorar aí a vida da população. Parabéns. E para a gente encerrar aqui a entrevista, eu queria que você deixasse aí uma outra mensagem, né, para que as pessoas continuem se cuidando, se protegendo, enfim, que sigam a vida normal, mas que sigam com cuidados. Muito obrigado. Muito importante, né, Geraldo, a gente olhar que a pandemia está indo para o final, né, a gente tem que agradecer por isso, foram 2 anos muito difíceis aí, mas usar tudo que a gente aprendeu nessa pandemia para observar a importância da imunização. Então, nós não temos vacina só para Covid, nós temos agora uma campanha de vacina para sarampo. Vacinar nossas crianças com relação a sarampo é muito importante. Sarampo foi uma doença que foi erradicada no Brasil. Né? Vacinar contra a poliomielite, a BCG, a vacina contra HPV, que é uma vacina que no SUS tem para as crianças a partir dos 9 anos de idade. Existem tabus com relação a essas vacinas, porque a questão da sexualidade humana ela é ainda um tabu no Brasil. A gente às vezes pensa que é um país mais liberal, Geraldo, mas nós somos um país ainda muito conservador. Então, vacinar crianças com relação a HPV significa preparar ele para o futuro, e não estímulo à sexualidade, é o contrário. Você passa a orientar seus filhos com relação à sexualidade. Eu estava num congresso um tempo desse, Geraldo, que era um congresso na área de psicologia, que trabalhava sobre a questão da sexualidade humana. E eu falei que meu filho de 9 anos tinha sido vacinado com relação a HPV. E um médico mais antigo, ginecologista, disse que não recomendava vacina para as meninas de 15 anos de idade quando iam para os seus consultórios, justamente porque ele achava que isso era desnecessário naquele momento onde a pessoa não estava com a sua vida sexualmente iniciada ainda, com 15 anos de idade. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: não, tudo bem, vamos pensar que os nossos pacientes vão iniciar suas vidas sexuais aos 30 anos de idade, mas os parceiros deles iniciaram aos 30 anos de idade. Então a vacina ela é importante para isso, para você se proteger e proteger o outro. Então, nós temos vacina de HPV, e o que mais acontece é que a vacina HPV ela é o principal instrumento
para evitar o câncer de colo de útero, câncer de boca, câncer de pênis. Então, é muito importante esse tipo de vacina. O Sistema Único de Saúde brasileiro aplica gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Então, vamos aprender, o que nós aprendemos com a Covid, devemos utilizar para as nossas vidas com relação à saúde pública, à nossa saúde e à saúde coletiva. Essa é a mensagem que eu deixo, né? Então, lembrar que a poliomielite, que era uma doença muito ruim, foi erradicada graças à vacinação de crianças. Então, a vacinar contra o sarampo, vacinar contra o HPV, vacinar contra outras doenças, hepatites, é muito importante. Então, eu acho que essa é uma grande lição que a sociedade deve utilizar. É muito mais barato tomar a vacina do que ficar doente e cuidar depois. Muito obrigado, Geraldo.